fenômenos naturais acontecem por todo o mundo. Efeitos climáticos em escalas catastróficas e até nuvem de gafanhotos são alguns dos fenômenos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Fique até o final, que irá se surpreender com o último fenômeno natural. Número 10. Tempestade de areia. Quando falamos em tempestades, o que vem na sua cabeça? Com certeza você pensou em muita chuva, trovões e raios. Entretanto, existem algumas tempestades diferentes. No deserto do Saara, temos tempestades de areia. Ela se forma devido à amplitude térmica dos desertos, podendo variar de temperaturas negativas durante a noite até 80 graus Celsius ao meio-dia. Essa temperatura infernal, se assim podemos chamar, faz com que a umidade relativa do ar fique abaixo de 80%, propiciando a suspensão de partículas de areia no ar. Para completar, as grandes planícies dos desertos sofrem rajadas de ventos acima dos 100 km por hora. Esses ventos, somados à grande quantidade de areia em suspensão, dão origem a tempestades gigantescas de areia, podendo causar diversos danos e problemas quando atingem uma cidade ou vilarejo, por exemplo. É tanta areia e tanto vento que o sedimento de algumas dessas tempestades atravessam o oceano e chegam até a floresta amazônica. Número 9. Nuvem de gafanhotos. Assim como a praga descrita na Bíblia, a nuvem de gafanhotos vem para dizimar colheitas inteiras. Pode até parecer cena de filme, mas esse fenômeno natural ocorre com mais frequência do que os agricultores gostariam. A nuvem de insetos se forma com a migração para ocupar novos habitats. À procura de um ambiente mais propício para a reprodução e a alimentação, os gafanhotos se amontoam aos milhares, causando problemas aos cidadãos locais. São tantos insetos formando uma nuvem tão densa que atrapalha a visibilidade de pedestres e motoristas. Além de causar a destruição de plantações inteiras, a praga ainda obriga as lojas a fecharem e os moradores tapam cada brecha de portas e janelas para impedir a invasão dessas criaturinhas da natureza. Número 8. Redemoinho de fogo. A natureza é responsável por inúmeros acontecimentos no planeta. Esse fenômeno da natureza que eu vou te mostrar agora é a combinação da ação do homem e as forças naturais. Redemoinhos são formados quando a temperatura elevada cria uma diferença de pressão que atinge o solo. Assim, o ar em torno entra em uma espiral ascendente, tomando a forma de um furacão em menor escala. Os ventos fortes são o combustível ideal para o fogo, que logo se alastra por todo o redemoinho, levantando grandes labaredas. Uma combinação perigosa, você não acha? Número 7. Tsunami de gelo. Morar na praia é o sonho de muita gente. Poder ouvir o som das ondas e a paisagem belíssima. Mas tudo pode ir por água abaixo, literalmente. No Lago Erie, entre o Canadá e os Estados Unidos, um cinegrafista amador registrou o momento do tsunami de gelo. Apesar de não parecer com aquela onda gigantesca dos filmes de fim do mundo, o tsunami de gelo chegou a medir 12 metros de altura. Uma forte tempestade causou o fenômeno congelante. As ondas de gelo invadiram a cidade, causando a destruição de casas, derrubando árvores e postes, além de interromper o trânsito de algumas vias públicas, fechando lojas e escolas. Número 6. Cratera de Darvas. Localizada na província de Ahau, no Turcomenistão, a cratera de Darvas está em chamas desde 1971. No meio do deserto de Karakum, região que concentra grande quantidade de petróleo, gás natural e enxofre, em 1971, engenheiros da então União Soviética faziam escavações em busca de um bolsão de petróleo localizado na região. Uma plataforma de perfuração foi construída, onde hoje se encontra a cratera. Isso porque, durante os trabalhos de exploração do solo, uma caverna que exalava gases nocivos foi descoberta. A quantidade de gases lançados na atmosfera era tanta que estava afetando as proximidades do local, resultando até em fatalidades posteriores. Por isso, as autoridades responsáveis na época, após análise criteriosa de cientistas, decidiram atear fogo ao restante do gás que ainda insistia em sair da caverna. Segundo os cientistas, o cálculo estimava que o restante do gás seria queimado em algumas semanas. Entretanto, ao decorrer das semanas, notou-se que as estimativas estavam equivocadas.
Até os dias de hoje, a cratera de Darvas continua em chamas, tornando-se o principal ponto turístico do Turcomenistão e ficou conhecida pelo público como a Porta para o Inferno. Número 5. Erupção vulcânica. As erupções vulcânicas são comuns ainda hoje. Só na última década já houveram mais de 700 erupções. Mas você sabe qual o motivo para a ocorrência desses fenômenos? Os vulcões ocorrem por todo o mundo. Alguns mais ativos do que outros, o vulcão é constituído pela câmara magmática, a chaminé com suas ramificações e a cratera. A câmara magmática é o local onde fica armazenada a lava. A chaminé, como o nome já diz, é aquela parte do vulcão onde ocorre a vazão da pressão subterrânea. Já a cratera é identificada como a porção mais elevada do vulcão, por onde o conteúdo da câmara magmática é expelido. Quando há uma movimentação das placas tectônicas, o manto terrestre sofre deformações que ocasionam profundas aberturas. Interligadas às câmaras magmáticas, qualquer outro abalo sísmico pode induzir a ocorrência de uma erupção vulcânica, um verdadeiro show de explosão, fumaça e lava. Existem até vulcões debaixo do oceano, você sabia? Se você quiser saber mais, escreva aí nos comentários. Quem sabe não fazemos mais vídeos sobre esses fenômenos naturais. Número 4. Teia de aranha. Que as aranhas produzem sua própria teia, nós já sabemos, mas talvez você nem imagine a quantidade de teia que essas pequenas criaturas conseguem fazer. Em 2018, na Grécia, durante uma onda de calor que assolava a Europa, as aranhas da espécie Tetragnata invadiram a costa da cidade de Aitoliko. Conhecidas pela grande capacidade de produção de teia, essas aranhas recobriram 300 metros da vegetação costeira com centenas de quilômetros de fios. Segundo biólogos especialistas, apesar de parecer uma cena de filme de terror, esse é um fenômeno completamente natural. Em decorrência do calor, a população de mosquitos aumentou no litoral da cidade e, consequentemente, as aranhas foram aproveitar o banquete. Número 3. Bioluminescência. Derivada do latim, a palavra se explica sozinha. Bio significa vida e lumen significa luz. Portanto, é uma forma de vida que produz luz própria. Esse fenômeno ocorre em algumas espécies de animais e algas, derivados de reações bioquímicas que liberam energia na forma de fótons, produzindo luz. Podemos observar a produção de luz em organismos como o vagalume, por exemplo. Até as larvas desse inseto possuem bioluminescência. Com uma cabeça brilhante, as larvas atraem seu alimento. Outro exemplo clássico são peixes abissais, como aquele do filme Procurando Nemo. Lembra dele? Número 2. Tsunami de espuma. Continuando a saga dos tsunamis diferentes, esse que eu vou te mostrar agora parece brincadeira de criança. Um tsunami de espuma atingiu a costa leste da Austrália em 2013. Os moradores da cidade contam que foram dormir tranquilamente e, quando acordaram, se depararam com a cidade coberta por espuma do mar. A espuma avançou pela areia da praia e invadiu a cidade. Chegando a medir até 3 metros de altura, a onda de espuma foi motivo de divertimento e não causou maiores danos, uma vez que era extremamente aerada e menos densa que a água. Esse fenômeno aconteceu devido à junção de outros 2 fatores naturais: o elevado volume de chuvas, mais um ciclone que atingiu o oceano, produzindo essa enorme quantidade de espuma. Número 1. As pedras que andam. Alguns mistérios envolvendo pedras ainda pairam sobre a humanidade. Como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides? E as estátuas de pedra da Ilha de Páscoa? Bom, pelo menos um deles foi desvendado e eu vou te contar aqui. No conhecido Vale da Morte, localizado no deserto de Mojave, durante anos, pesquisadores e curiosos tentaram descobrir como as pedras de um lago seco se moviam, deixando rastros. Após algumas décadas, cientistas americanos solucionaram o mistério das pedras que andam. Apesar de alguns dizerem ser obra dos nossos amigos alienígenas, o real motivo para o deslocamento das pedras é muito mais simples. Por se tratar do fundo de um lago, durante a noite, uma fina camada de água recobre a superfície do solo. Devido à amplitude térmica, essa água congela, formando uma película de gelo. Quando o dia amanhece e o gelo começa a derreter, a base das pedras presa ao gelo desliza pela superfície do lago
impulsionada pela força do vento. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aproveita